Olá pessoal, meu nome é Brenner. Hoje vamos apresentar o livro de pragas e vamos apresentar o Pragas do Milho. Os integrantes do grupo são Aderlan Barbosa, Gustavo Alexandre e Gabriel Borges, e eu, Brenner Richard. Vou começar falando um pouco sobre o coró. Os corós são larvas de corpo recurvado, em forma de letra C, e sua coloração geralmente são branca com as cabeça e pernas marrons. As espécies rizofagas que ocorrem em um milho podem atingir até mesmo a 4 a 5 centímetros de comprimento, quando em seu tamanho máximo. Para safrinhas em lavouras instaladas em semeaduras diretas sobre a resteva da soja, os danos são mais acentuados. Em áreas anteriores cultivadas como poáceas, ou seja, gramíneas, a população do inseto geralmente é elevada. Aqui mostram o ciclo do coró, né, desde sua fase inicial até sua fase adulta, classificando aqui, separando o macho e a fêmea, observando suas diferenças entre um ao outro. Os danos, né, seus danos são decorrentes da destruição de plântulas, as quais são puxadas para dentro do solo ou secam e morrem pela falta de raízes, ou ainda originam plantas adultas pouco produtivas. O nível do dano para esse inseto ocorre a partir de 5 larvas. Como na imagem ela demonstra a causa do tombamento da planta, né? E também pode-se dizer que não só o tombamento ela prejudica o desenvolvimento da planta. Agora eu vou falar um pouco sobre a larva arame. A larva arame assume a importância econômica de até mesmo arroz, a batata e até o milho. E nessas culturas as larvas atacam as raízes, podendo provocar prejuízos consideráveis. Ou seja, ela ataca o sistema radicular e as sementes, né, como o coró. Os seus danos após a germinação e durante o período de perfilhamento, essas pragas provocam danos tanto nas raízes quanto na base do colo das plantas e algumas vezes provocando sérios prejuízos. As larvas destroem as raízes e a base do caule, provocando danos consideráveis. Como mostra na imagem, ela causa o tombamento e ela também constrói galerias e destrói a base das plantas, né? Que as suas galerias fazem elas tombarem, causando tombamento. Nesse slide aqui mostramos a fase adulta, né, da larva arame, sendo o macho e a fêmea. Pessoal, aí a medida de controle dos dois pode ser considerado pelo tratamento com inseticidas e registrado para a cultura. Então, pessoal, e o tratamento dessas sementes, desde o coró até a larva arame, pode ser feito pela aplicação de inseticida no tratamento da semente ou até mesmo até via suco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Alexandre. Estou cursando aí o quinto período de Engenharia Agronômica, juntamente com os meninos aí. Eu vou falar um pouco aqui da larva alfinete, que ela tem um ataque silencioso, né? E se encontra no solo da raiz da planta, na sua fase jovem. Ela afeta várias culturas, né? Como a batata, o feijão, o milho e a soja. E as larvas atacam as raízes das plantas. Aqui temos alguns danos que essa larva alfinete causa, né? Que é o tombamento, o pescoço de ganso e a redução de nutrientes. Ou seja, com esse tombamento aí, ela reduz a absorção de nutrientes e também reduz a sustentação da planta. A planta fica sem resistência para produzir. Aqui temos o dano direto e indireto da larva alfinete, que na fase adulta alimenta-se de folhas, brotações novas, vagens ou frutos de várias culturas, causando redução de produtividades, seja pelo efeito direto do dano causado à planta ou indireto por atuar como agente transmissor de patógenos, especialmente vírus.
temos também a forma de controle, né, dessa larva alfinete, que é usado como os inseticidas químicos aplicados via tratamento de sementes, pulverização no suco do plantio. Vou falar um pouco também da largata do cartucho, que ela ataca no cartucho e também nas plântulas. Essas largatas elas raspam as folhas e se alojam no cartucho, onde se observa seus excrementos. Pela destruição do cartucho, principalmente na fase próxima ao florescimento, podem causar danos expressivos que se acentuam em período de seca. Aqui temos os danos, né, da largata do cartucho. Nessas imagens aí, vocês podem ver que a imagem do lado direito ela está atacando o ataque foliar, né, está tendo um ataque foliar. E a imagem do lado esquerdo está tendo o cartucho do milho, né, ela atacando o cartucho. E com esses ataques prejudica o seu crescimento. Essa espécie ataca preferencialmente o cartucho, como eu disse, mas também pode ser encontradas atacando as plântulas, com um hábito semelhante ao da largata rosca, e também perfurando a base da planta. Aqui temos o sintoma do coração morto, né? A largata do cartucho atacando a base, na primeira imagem aí. Aqui já na segunda imagem aqui, vocês podem ver a largata no solo, a largata do cartucho, e aqui temos a planta do milho, né, com o sintoma do coração morto. Aqui temos a mariposa, né, da largata do cartucho, depois que ela... E eu vou falar também a largata da espiga, né, Helicoverpa zeia. A largata da espiga ela ataca o cartucho também, ataca as plântulas e dificulta o crescimento. Ela tem o dano direto na espiga e indireto na comercialização. Os grãos mais novos também são atacados, sendo que o orifício deixado pela larva serve como porta de entrada para inúmeros micro-organismos indesejáveis. Em outras culturas, como na soja, brocam os frutos, tornando-os imprestáveis para o consumo. Aqui temos o ciclo de vida dela, né? Que é a fase, a duração e o tamanho e a cor. O ovo tem 3 dias, a largata de 2 a 3 semanas, a pupa de 2 a 3 semanas e o adulto de 10 dias. E a forma de controle, pessoal, dessa largata é uma das alternativas ao uso indiscriminado de inseticidas. É o controle biológico com o uso de predadores e parasitoides. Boa noite, pessoal. Aderlan Barbosa aqui falando para vocês, dando sequência aos slides. Falando um pouco aqui do pulgão, provocando danos diretos e indiretos à cultura do milho. As fêmeas vivem em colônia, separadamente da presença do macho, tendo duas formas, a forma não alada e a forma alada. Há também um fator que influencia na densidade populacional dessa praga, que é a alta temperatura, que favorece bastante a forma alada, e o hospedeiro causa também o murchamento da planta. Aqui temos também que causa má polinização, e com uma alta pressão do pulgão também chega a causar a fumagina, que você consegue ver os esporos mais escurecidos. Aqui temos a forma do pulgão parasitado, que ele cria um aspecto de um pulgão mumificado. Dando sequência aí, chegando até os percevejos, são pragas que ocorrem em diversas culturas, uma praga polífago. No milho, essa praga possui grande potencial de dano, pois na fase de desenvolvimento da cultura o risco é mais alto e a perca é bem significativa. O ataque do percevejo em estágio inicial da cultivar é bastante alto
por a planta estar em fase inicial e estar mais vulnerável. Alimenta-se da seiva e o meio de controle do percevejo também, como os meninos falaram anteriormente, é através do tratamento de semente com produtos químicos. Usamos aí o Cropster e também o Poncho. E produtos químicos também através de aplicações chamadas de neonicotinoides. Aqui temos o ciclo do percevejo. Aqui já falamos sobre a lagarta rosca. São mariposas de 35 milímetros de envergadura. A fêmea coloca em média de 1.000 ovos aí no seu ciclo total. A lagarta vive na parte subterrânea, juntamente à parte ali mais afetada da plântula, atacando a planta, e o ataque é mais na parte noturna. Também o controle é bem parecido com os controles anteriores, que vêm aí de um tratamento de semente eficiente e uma escolha de um material mais resistente a esses insetos, pragas, e não dispensando aplicações de inseticidas e o principal, que é o MIP, o manejo de pragas integrado. E aí galera, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre a lagarta elasmo, conhecida também como broca do colo, capaz de atacar mais de 60 espécies de plantas. Seus danos ocorrem nas primeiras estágios de desenvolvimento, até por volta de 30 dias após a emergência. O clima oferece significativamente influência sobre o seu desenvolvimento. Negligência por parte do produtor também é um fator. Na fase de lagarta, raspa o tecido vegetal próximo ao colo da planta, onde abre galerias que usa para movimentar-se em direção ao interior da planta. Ela danifica e prejudica o sistema condutor de água e nutrientes da planta, induzindo o sintoma de murcha e secamento de folhas. O controle dela é feito através de tratamento de sementes, que protege a planta até 15 dias após sua emergência, aplicação de inseticida no suco de semeadura e irrigação, que no sistema numa área irrigada com muita umidade no solo, ela tem pouca capacidade de se produzir. Aqui é o ciclo de vida dela. E vou falar também um pouco da Helicoverpa armiger. A lagarta é uma espécie de praga distribuída em toda a Ásia, Oceania e parte da Europa. A espécie apresenta resistência a várias variações do clima e é pouco afetada pela seca. Apresenta grande prolificidade, ovopositando entre 300 e 2.000 ovos. Completa seu ciclo de ovo adulto em aproximadamente 30 dias. Com grande capacidade de crescimento populacional, resistente a muitos inseticidas, seu controle é bem difícil. A Helicoverpa armiger apresenta muitas particularidades no seu desenvolvimento, que a torna tão temida pelos produtores. A lagarta foi identificada no Brasil em março de 2013. Antes disso, era considerada uma praga quaternária A1. Na fase larval, se alimenta de partes tenras das plantas, podendo produzir um tipo de teia ou pequeno casulo para se proteger. O Danus, ela se alimenta na fase mais adulta de folhas, hastes, mas suas preferências é por botões florais, frutos, maçãs, espigas e inflorescências. Seu controle é por manejo de praga, cultivares resistentes, inseticidas seletivos a seus inimigos naturais. É o ciclo dela do ovo, a lagarta, pupa e adulto.
E uma frase para finalizar, um dia na nossa vida vamos precisar de um médico, de um advogado e de um policial, mas todos os dias, 3 vezes por dia, precisamos de um agricultor. Boa noite, muito obrigado.